Bom dia, hoje são 14 de outubro, ou 14 de agosto de 2014, sexta-feira, Fortaleza, Ceará, Brasil. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, a verdade nua, crua, transparente, cristalina. Portanto, mais um vídeo sobre religião. E para começar, vamos aqui fazer uma homenagem ao Elvis Presley, né? O grande Elvis Presley. How you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drift apart? Does your memory stray to a bragger summer day when I kiss you and call you sweetheart? Muito bem. Estou aqui em alguns vídeos, nos vídeos anteriores, fazendo uma comparação entre cristianismo e espiritismo. Duas grandes ilusões religiosas, cristianismo e espiritismo. Venho dizendo com frequência a miúde que o espiritismo, a doutrina espírita de Allan Kardec, o francês Allan Kardec, a doutrina espírita é 10 milhões de vezes mais racional do que o cristianismo. E venho provando, não é? E vou trazer aqui mais uma prova de que eu estou dizendo a verdade. Sou ateu, não sou espírita. Estou apenas fazendo uma comparação entre espiritismo e cristianismo. Portanto, sou ateu. Não acredito em vida após a morte, nada de espírito, nada de encarnação. Encarnação é quando alguém se apaixona por outro, ou por outro alguém, encarnação, né? E fica encarnando na pessoa, encarnando. Isso aí é encarnação. Portanto, não acredito em encarnação, reencarnação, vida após a morte, etc. Estou apenas, repito, fazendo uma comparação e mostrando aqui a diferença, um pouquinho, né? As diferenças entre cristianismo e espiritismo. Mostrei aqui em vídeos anteriores, que há muitas diferenças entre o cristianismo e o espiritismo, não é isso? Por exemplo, a crença na vida após a morte. A crença na vida após a morte não diferencia cristianismo de espiritismo. E por quê? Não diferencia, porque a crença na vida após a morte existe no cristianismo e também existe no espiritismo. Logo, essas duas ilusões religiosas não se diferenciam pelo tópico vida após a morte. Porém, existem outros postulados no espiritismo que não estão presentes no cristianismo. E é aí, nesses postulados, que eu digo que o espiritismo é 10 milhões de vezes mais racional do que o cristianismo, né? Muito bem, e como exemplo tenho, no cristianismo existe o céu. E o céu, para os cristãos, é um lugar físico, onde moram ali o Deus Javé, que foi criado pelo povo hebreu, os anjinhos celestiais, os santinhos criados pela Igreja pela Igreja Católica Apostólica Romana, e assim por diante. Já no espiritismo, não existe o céu como um lugar físico. No cristianismo, existe o inferno, onde moram Satanás, demônios, anjinhos infernais, grandes caldeiras pegando fogo no inferno. Então, para os cristãos,
o inferno é um lugar físico. No Espiritismo não existe o inferno. Para os cristãos existe Satanás e os demônios existem também. Para os cristãos. Para o Espiritismo não existe Satanás, não existem demônios. Viu aí? Para o cristianismo, a pena, a punição é injusta para o cristianismo. Para o Espiritismo, a pena é justa, como mostrei aqui. E agora vou trazer mais uma diferença, que é a finalidade da pena, a finalidade da punição. Certo? Muito bem. Mostrei aqui para explicar melhor, fiz o quadro, né? A finalidade da pena, o objetivo da pena. Pena aqui, punição, certo? E aqui coloquei direito penal brasileiro, que é a nossa lei aqui no Brasil, né? Direito penal. Aqui a religião espiritismo e aqui a religião cristianismo. E fiz aqui um comparativo, para você ver como eu tenho razão quando digo que o Espiritismo é 10 milhões de vezes mais racional que o cristianismo. Sobre aqui agora a finalidade da pena. O que é a palavra finalidade da pena? O que é isso? Finalidade da pena. É o escopo, é o objetivo da pena, da punição. Para que o homem inventa uma punição relacionada a um crime? Para quê? Para que a sociedade inventou a pena, a punição, com que objetivo? Qual foi o seu objetivo? Punir, inventar a pena. Muito bem, vamos aqui. Quando a gente estuda o mundo antigo, vivido aí na ignorância, na pré-história principalmente, né? Na pré-história, em que o homem passou a maior parte do tempo, mais do que no período chamado história. Pois bem, o homem, quando cometia algum crime, comportamento ilícito, havia ali uma pena. E a pena, em regra geral, era a pena de morte, no mundo antigo. Pena de morte. Sempre pena de morte, pena de morte, pena de morte, no mundo antigo. E isso evoluiu, porque tudo evolui no mundo, né? Até doença evolui. Pois bem, então houve um progresso, houve o crescimento do homem, o homem evoluiu, as leis evoluíram, né? Tanto é verdade que hoje aqui no Brasil, a pena de morte só existe para um caso, né? Para um caso, que está lá descrito na Constituição da República Federativa do Brasil. Apenas em uma situação existe pena de morte no Brasil. Para os demais crimes, não. Não é isso? Isso significa o quê? Evolução. Aqui no Brasil, o Brasil foi descoberto em 1500, né? Abril de 1500. Os portugueses vieram para cá. Muito bem. Nessa época, Brasil Colônia e Brasil Império, havia pena de morte no Brasil para vários crimes. Homicídios, estupros, estelionatos, etc. Havia pena de morte no Brasil. Depois, essa pena de morte desapareceu. Por quê? A finalidade da pena passou a ser vista sob outro ângulo, de forma diferente. Correto? De forma diferente. Então havia pena de morte no Brasil. Hoje só há para um caso, né? Em caso de guerra declarada. Apenas esse, aqui no Brasil. Para os demais casos, não. Viu aí a mudança? Tudo evolui. Pois bem, então vamos lá. A finalidade da pena. Para que o legislador cria uma pena para certo crime? O crime de homicídio, por exemplo, né? Alguém mata alguém. Crime de homicídio. Está tipificado no artigo 121, caput do Código Penal Brasileiro. Homicídio é crime. E existe uma pena, uma punição. Para que o legislador criou essa punição?
Qual foi o objetivo dele em relação ao criminoso? Hoje, como o mundo evoluiu, são dois os pressupostos da existência da pena, da finalidade da pena. Dois. Quais são? Aqui estão, ó. Punir e ressocializar. Muito bem. Então, quando uma pessoa comete um crime de homicídio, por exemplo, ele é punido, né? A pena de reclusão. A pessoa vai ser condenada, vai para uma penitenciária, para um presídio, não é isso? Porque cometeu um crime, matou um ser humano. Então, a finalidade da pena, ela é classificada aqui em dois itens, não é isso? O cidadão vai preso porque ele cometeu um crime, então isso aí é uma punição. Ele está sendo punido. Qual é a punição aí? É a privação da liberdade do cidadão. Ele vai ser privado, ele não vai ficar solto, vai ficar preso. Isso aí é uma punição. É terrível a pessoa perder, mesmo que temporariamente, sua liberdade. Então, veja bem, a primeira finalidade da pena é a punição. E a segunda finalidade da pena, no mundo de hoje, aqui no Brasil, que já disse que evoluiu muito, porque até a doença evolui, a segunda finalidade da pena, e a mais importante hoje, é a ressocialização do condenado. Ou seja, são duas as funções da pena hoje: a punição e a ressocialização. E esta aqui, ressocialização, é a mais importante do que a própria punição. Correto? O que significa a palavra ressocialização? Veja aqui, ó, o prefixo re e aqui o verbo socializar. Ou seja, ressocializar significa fazer com que o criminoso volte para a sociedade, para que ele volte a ser um cidadão comum, um cidadão recuperado do crime que praticou. Então aqui as duas finalidades da pena. E a mais importante é a ressocialização. Ou seja, o cidadão mata outro, é condenado, vai preso, fica no presídio, na penitenciária, vamos dizer aí um crime de homicídio. Ele pegou aí uma hipótese, ele foi condenado a 15 anos de prisão, cumpriu ali 5 anos, 1/3. Então esse cidadão vai ser colocado, né, em liberdade, depois de cumprir a pena. Ou seja, ele está aqui voltando para a sociedade, porque esse é o objetivo agora da pena. Não só punir, mas também recuperar a pessoa criminosa. Então aqui, quando um cara comete um crime de homicídio, por exemplo, ele é condenado, cumpre a pena dele, e quando terminar de cumprir a pena, ele não deve mais nada à justiça. Ele volta para a sociedade para trabalhar como um cidadão comum. Então esse é o sentido principal da pena hoje. É ressocializar, ou seja, recuperar a pessoa que errou, correto? O que é justo, não é? Muito bem. E o Espiritismo? Como o Espiritismo vê a finalidade da pena? Ora, a finalidade da pena para o Espiritismo é a mesma visão que está no direito penal. Ou seja, é uma visão justa, é uma visão racional. Veja aqui, o Espiritismo diz o seguinte, a doutrina espírita: quando alguém comete crime ou comete crimes, essa pessoa está em débito, não é isso? Está em débito. Essa pessoa, já que cometeu crime, ela tem que ser punida. Para o Espiritismo, ela tem que ser punida, porque errou, cometeu crimes, cometeu crime, não é isso? Muito bem. Só que também no Espiritismo existe isso aqui, ressocializar. A finalidade da pena para o Espiritismo, sob a visão do Espiritismo, é punir o cidadão porque ele cometeu crime. Quem comete crime deve ser punido, né? Então é punir, mas, acima de tudo,
ressocializar, ou seja, fazer com que aquele cidadão volte a ser uma pessoa íntegra. Então esse é o objetivo também do Espiritismo, o mesmo da ciência jurídica. Por exemplo, alguém aqui comete um homicídio, sob a visão espírita. Uma pessoa comete um homicídio, não é punido, uma hipótese, o cara escapa, não é punido pela justiça penal. Ele escapa, foge. O crime prescreve, depois ele volta e não é punido. Como ele cometeu um crime, a doutrina espírita diz que esse cidadão vai pagar pelo crime cometido. Se ele não pagar nesta vida, ele vai pagar na vida após a morte, ou seja, na vida espiritual. Ele vai pagar. Esse cidadão aqui, ele vai se reencarnar em alguém, em outro corpo, e pagar pelo que fez. Porque aí ele vai atingir, pagando essa pena, ele vai atingir a pureza espiritual. Ou seja, a finalidade da pena também no Espiritismo é recuperar, fazer com que aquele espírito volte ao seu status quo, né? Status quo ante, que ele volte à situação anterior. Então o objetivo aqui da pena no Espiritismo é também fazer com que o cidadão aqui, o espírito, né? O espírito, ele volte a ser um espírito de paz, de amor. Então aqui no Espiritismo e no direito penal brasileiro, a finalidade da pena é a mesma. Viu aí como o Espiritismo é 10 milhões de vezes mais racional que o cristianismo? Muito bem. E agora o cristianismo, essa grande ilusão também religiosa. O cristianismo é uma verdadeira loucura, uma verdadeira irracionalidade, né? Muito bem. Qual é a visão do cristianismo em relação à pena? A finalidade da pena. Para que serve a pena, a punição, segundo a visão do cristianismo? Serve apenas para punir, e não para recuperar o cidadão, e não para ressocializar o cidadão. Serve apenas para punir. Veja aqui a loucura do cristianismo. Então veja aqui, no mundo espiritual, aqui no cristianismo, após a morte, e aqui o espiritismo após a morte, né? Aqui o mundo espiritual. No cristianismo, o que diz a doutrina cristã, a teologia cristã? Diz o seguinte, que quando a pessoa morrer, se essa pessoa não aceitar a Jesus como seu salvador pessoal, ela vai para o inferno. E ali o fogo é eterno. Veja a loucura do cristianismo. Repito, se uma pessoa nem precisa cometer crime algum, basta ser, por exemplo, um budista. Uma pessoa, vamos pegar aqui um budista íntegro, um cara íntegro, o cara está preso à doutrina budista, ele é budista. Muito bem. Então esse cidadão aí, vamos dizer que ele nunca cometa crime algum, ele nunca matou ninguém, nunca roubou de ninguém, ele é um cidadão trabalhador, trabalha todos os dias, é casado, nunca agrediu sua esposa, é um marido exemplar, é um pai maravilhoso, é um homem que faz caridades, ajuda pessoas carentes dentro de sua possibilidade financeira. Vamos dizer aí um homem íntegro, uma pessoa íntegra. Pois bem, essa pessoa íntegra que é budista, já que ela não aceita Jesus como seu salvador pessoal, para o cristianismo, esse budista aí, íntegro, vai para o inferno. E o fogo lá é eterno, ó. É uma pena eterna. Porque a função da pena no cristianismo é apenas punição. Punir a pessoa. Veja a loucura do cristianismo, entendeu? É apenas punir e não recuperar a pessoa que errou. No espiritismo, duas funções: punição e ressocialização, recuperação da pessoa que errou. No direito penal, a mesma coisa: punição, ressocialização,
recuperação da pessoa que errou. No cristianismo, essa loucura aqui, apenas punição, e não recuperar a pessoa aqui que errou. Portanto, aí, mais uma prova de que o Espiritismo é 10 milhões de vezes mais racional que o cristianismo, né? Portanto, aqui, uma verdadeira loucura. É apenas aqui a punição, a finalidade da pena, sob a visão do cristianismo. Apenas punir. E veja, punir quem não cometeu crime algum. Basta não aceitar a Jesus, nem precisa ter raiva de Jesus. Basta não acreditar no cristianismo. Quem não acreditar no cristianismo, segundo a visão cristã, vai para o fogo eterno do inferno, para uma punição eterna. Veja a loucura do cristianismo. Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.